Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 22 de março de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Acerto de Contas. O texto base para o nosso estudo, Mateus capítulo 24, verso 3. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Quando olhamos para a última semana de Cristo aqui na Terra, somos capazes de poder perceber uma dinâmica que vai acontecendo. Cristo Jesus sabia que aquela seria a última semana, que no dia da Páscoa, na sexta-feira de Páscoa daquela mesma semana, ele, como Cordeiro Pascal, estaria sendo imolado, ele estaria sendo sacrificado. Sabendo que pouco tempo lhe restava, ele tomou uma postura completamente diferente daquela que havia tomado anteriormente. Só para você se situar no tempo e no espaço, no domingo daquela mesma semana, de forma completamente diferente da forma como ele tinha entrado em Jerusalém nas outras ocasiões, algumas delas inclusive até mesmo às escondidas. Jesus agora vai entrar de forma triunfal, montado no jumentinho, enquanto as pessoas que por ali se encontravam clamavam: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana, o filho de Davi. E as pessoas tiravam as suas túnicas, colocavam no chão para que ele passasse e ainda abanavam as palmas para poder receber de forma apoteótica aquele que eles criam ser o Messias. Ele chega até o templo. Assim que chega no pátio do templo, ele vê ali uma grande feira que havia sido colocada no pátio dos gentios, aonde os não-judeus tinham oportunidade de assistir ao serviço de adoração. E Jesus toma uma atitude completamente diferente daquela que ele havia tomado até então. Ele toma um chicote, expulsa as pessoas que ali se encontravam e cura muitas pessoas. Volta para Betânia, aonde ele vai ter ali, aonde ele vai permanecer como sendo ali o seu quartel-general. Algumas coisas vão acontecer nessa semana. Uma delas, ele vai até o templo e quando, provavelmente na terça-feira daquela mesma semana, ele vai pregar ali no templo, vai ter um encontro, um embate com os escribas e fariseus, vai chamá-los de hipócritas, de sepulcros caiados, porque por fora pareciam bonitos, mas por dentro estavam cheios de podridão. Ele vai colocar em exposição a sua hipocrisia e ao mesmo tempo vai fazer uma declaração. Em verdade, eu digo a vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ao entardecer daquele dia, ele estava no Monte das Oliveiras, os discípulos estão junto com ele. Quando ele olha para os discípulos lá de cima e eles visualizam aquela cena maravilhosa do sol se pondo, os raios do sol vão brilhando no mármore branco daquele mesmo templo, e eles perguntam: Senhor, quando vai acontecer essas coisas e que sinal haverá da tua vinda da consumação dos séculos? Eles viram na predição de Jesus da destruição de Jerusalém, juntaram aqui as duas coisas. Bom, com certeza vai ser o fim do mundo. O templo, que é a morada de Deus, sendo destruído, não, só pode ser o fim do mundo. Então eles vão perguntar quando isso vai acontecer, a destruição do templo, e que sinal haveria da consumação do século, do retorno de Jesus. Ele vai misturar os sinais em Mateus 24, tem sinais que são específicos para a destruição de Jerusalém, mas ao mesmo tempo sinais que prediziam e continuam predizendo até hoje aquilo que aconteceria exatamente antes da vinda de Jesus. Aí vem o capítulo 25. No capítulo 25 ele conta algumas parábolas. Parábolas que tinham como propósito mencionar como é que a igreja de Deus estaria exatamente antes da vinda de Jesus, mencionar que postura eles estariam tomando e, ao mesmo tempo, que haveria uma prestação de contas por parte daqueles que compõem a igreja de Deus, exatamente antes da vinda de Jesus. E na parábola da prestação de contas, nós encontramos a parábola dos talentos. O Senhor Deus é representado, Jesus é representado por aquele homem que vai para uma viagem distante e ele distribui os seus bens em talentos para aqueles que ele chama e pede para que trabalhem com esses talentos, para que os invistam bem, que quando ele voltasse, pediria contas dos mesmos. Cada um dos indivíduos, quando ele retorna algum tempo mais tarde, faz uma prestação de contas. 2 deles, que haviam administrado bem, são elogiados pelo seu senhor.
Um deles, que havia sido negligente, ou seja, que tinha tomado o talento e havia escondido na terra, ele é visto como um servo mau e negligente. E ele é amarrado e jogado na escuridão, onde existe choro e ranger de dentes. Uma demonstração de que, baseado naquilo que o Senhor Deus nos concedeu, nós seremos chamados à responsabilidade. Teremos que prestar contas. Haverá uma recompensa, claro, nós estamos vendo isso durante essa semana. Já tivemos a oportunidade de ver a recompensa pela fidelidade lá no domingo, a vida eterna na segunda, a Nova Jerusalém ontem, mas haverá também um acerto de contas. E quando nós pensamos sobre a questão do acerto de contas, nós pensamos apenas nos dons que Deus nos deu, como a capacidade de cantar, de pregar o evangelho, de dar estudos bíblicos, enfim, de administrar as coisas de Deus. Mas há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 180, onde Ellen White diz assim: foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Essa importante lição foi dada aos discípulos para benefício dos cristãos que viveriam nos últimos dias. E os talentos não representam meramente a capacidade de pregar e instruir pela palavra de Deus. A parábola aplica-se também aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. Ou seja, baseado nos recursos que recebemos da parte de Deus e a forma como os administramos, nós também seremos chamados à responsabilidade. Eu sei que provavelmente vai ter gente que, assim como durante todo o trimestre, todas as vezes que tocamos no assunto da fidelidade nos dízimos e ofertas, colocou lá um monte de desculpa para não ser fiel, vai fazer de novo. E amigo, tenho que dizer para você, é teu direito fazer isso. Assim como é meu direito alertá-lo. Porque quando Cristo Jesus voltar e for chamar a responsabilidade de todas as pessoas, quando a sua vez chegar, você não vai poder dizer que não foi alertado. Se você quer se esconder para não ser fiel a Deus, na devolução dos dízimos que pertence a Ele, e ao mesmo tempo na fidelidade para com as ofertas de gratidão que o Senhor Deus espera de nós. Se você quer se esconder na sua negligência, tendo como base aquilo que é a má gestão de algumas pessoas, faça isso. Saiba que esses que estão administrando de forma equivocada terão que responder diante de Deus pela má gestão que eles estão fazendo. Mas você terá que prestar contas diante de Deus por ter sido um ladrão, porque é assim que a Bíblia chama aquele que negligencia entregar a Deus aquilo que lhe pertence, os dízimos e as ofertas. Portanto, o Senhor Deus, Ele chamará cada um para poder prestar contas. E nesse momento, meu amigo, não existem desculpas. Ah, eu não fui fiel porque o outro não foi. O outro eu vou conversar com ele daqui a pouco, dirá o Senhor. Meu assunto com você agora é o seguinte: se o outro estava administrando mal, por que você fez pior que ele? Nessa perspectiva, eu quero orar, pedindo a Deus para que hoje, enquanto temos liberdade, enquanto ainda podemos escolher ser fiéis ou não, que nós escolhamos ser fiéis. E que todas as bênçãos que o Senhor Deus tem prometido para aqueles que são fiéis, que venham também sobre nós. Mas mais do que isso, que quando formos chamados diante do Senhor, que ouçamos dos seus lábios: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no reino do teu Senhor. Eu quero orar por isso. Mas quero orar também pelos pedidos que estão sendo colocados no nosso chat. Temos aí um grupo de oração e graças a Deus porque você tem participado dele. Eu já tenho mencionado que faz parte do nosso propósito selecionar aqui pelo menos 5 pedidos pelos quais nós oraremos durante o dia. E eu selecionei aqui 5 que eu gostaria de colocar diante do Senhor Deus. Eu vou orar pela Adrica Malves. A Adrica, ela pede por sua irmã, pela Alexandra, que está começando quimioterapia, está lutando contra o câncer. E ela confia que o Senhor Deus pode intervir e nós queremos orar por ela. A Maria Célia, ela pede pela sua irmã, que luta contra o alcoolismo. E ela pede a libertação dessa sua irmã. Vamos orar pela irmã da Maria Célia. A Isemaura Portela, ela pede pela família, especificamente por uma irmã, pela Ilza. Ela diz que Deus conhece aqui as razões. Vamos colocá-las diante do Senhor.
A Benedita Sena fez um pedido muito especial. Ela disse que acabou de ser nomeada diretora de desbravadores da sua igreja e ela pede que Deus possa abençoá-la para poder dirigir esses meninos e meninas ao caminho do Senhor. Vamos orar sim, irmã Benedita. E o Wellington? O Wellington fez um pedido que tocou meu coração. O Wellington, ele menciona que já foi membro da igreja há algum tempo atrás, está afastado, quer muito voltar, mas lhe faltam forças. Wellington, nós vamos orar para que o Espírito de Deus o tome em suas mãos e o leve de volta para casa. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, porque nela descobrimos que recebemos do Senhor dons, talentos, que são uma bênção, mas ao mesmo tempo acarretam da nossa parte responsabilidade, porque seremos chamados à prestação de contas. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti em todas as circunstâncias, pois nós oramos no nome de Jesus, pedindo ainda que o Senhor ouça os pedidos que foram aqui mencionados, cada um deles, que cada pessoa que fez aqui o seu pedido, que deixou por escrito aqui no chat, que consiga receber também a sua bênção. Queremos ver milagres, Pai, acontecendo na vida desses nossos irmãos. Coloca esses 5 que eu selecionei nas suas mãos junto com todos os demais. Em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?